Capítulo 5. A obra da redenção. Steve Wynn está na lista dos maiores bilionários da atualidade, segundo a revista Forbes. Ele mora em Las Vegas, nos Estados Unidos, e fez milhões de dólares com cassinos e negócios no ramo imobiliário. Ele também é um ávido colecionador de arte. Movido por sua paixão pela arte, Steve comprou um quadro no valor de 50 milhões de dólares, chamado Le Rêve, que significa o sonho, uma obra de arte do estimado artista Pablo Picasso. Steve amou esse quadro não apenas por seu valor artístico, mas também pelo nome que ele carregava. Por 5 anos, ele deixou o sonho exposto em seus hotéis em Vegas, para que as pessoas pudessem admirar aquela obra-prima, uma rara aquisição. Enquanto isso, Steve continuou a aumentar sua coleção de obras de arte raras, até que um investidor de Nova York chamado Steve Cohen ofereceu quase 140 milhões de dólares para comprar o sonho. Em 2006, ano em que a venda foi efetuada, foi constatado que esse foi o maior valor já oferecido por uma obra de arte. Wynn lucrou mais de 80 milhões de dólares em O Sonho. Antes, porém, de o quadro deixar Las Vegas e ir para as mãos do seu novo dono, Steve Wynn convidou algumas celebridades para uma festa. Enquanto mostrava o sonho para seus convidados, ele se desequilibrou e, na tentativa de não cair, apoiou-se no quadro, instintivamente danificando o sonho para sempre. Aquela obra de arte de inestimável valor, que carregava o nome do seu criador e havia sido tão admirada, agora estava danificada. Sem ter outra opção, Steve Wynn, abatido, liga para o comprador a fim de dizer o que havia acontecido. O sonho estava aparentemente destruído. Quem iria querer um quadro rasgado, danificado daquela maneira? Não importava o valor que ele um dia tivera, agora estava destruído e completamente sem valor. Mas Wynn faz uma proposta ao comprador. Eu vou comprar de volta o quadro danificado, o sonho destruído. Eu vou perder os 90 milhões de dólares para ter o sonho de volta. O comprador então aceita a proposta e Steve começa a buscar por alguém que pudesse restaurar o quadro. Ele encontra um restaurador de arte na Europa que diz que poderia fazê-lo. Ele paga 90 milhões de dólares pela restauração, que levaria cerca de 1 ano para ser concluída. Era muito tempo, mas valeria a espera. De acordo com o restaurador, quando o trabalho dele estivesse completado, seria como se nada tivesse acontecido. Somente quem olhasse na parte de trás, por dentro do quadro, saberia que ele foi restaurado. Quando o sonho foi finalmente restaurado por completo, críticos de arte de todas as partes vieram avaliá-lo, declarando em unanimidade: o sonho está perfeito. Após a restauração completa, o mesmo cliente de Nova York ligou para o Wynn oferecendo 155 milhões de dólares por ele. Depois daquele dano que parecia irreparável, depois de ter perdido todo o seu valor, mas de ter passado pela restauração completa, o valor da obra excedeu o que ela um dia havia valido. Steve Wynn não desistiu do quadro ao vê-lo destruído, danificado, rasgado, porque conhecia o valor que ele carregava. Mesmo que tivesse de pagar um alto preço para tê-lo de volta, ele o faria, porque o valor que aquele quadro carregava estava na sua origem. Mesmo destruído para o Wynn, seu valor continuava inestimável. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós quando nos redimiu. Ele nos comprou de volta com seu próprio sangue. Ele nos restaurou por inteiro, devolveu valor a nós e agora, depois da restauração através da obra da redenção, o estado final da nova criação ultrapassou aquilo que a primeira criação fora um dia. A redenção veio para nos resgatar, nos restaurar e nos fazer de novo. Subtópico: um alto preço. Uma cruz, um rio de sangue, um homem pendurado na cruz, seu corpo desfigurado pelo tamanho da tortura sofrida. Uma mãe aos pés da cruz, completamente desolada. Soldados romanos que zombam, uma coroa de espinho cravada na cabeça. Discípulos que traem, outros que se escondem e alguns que se achegam ao pé da cruz. Nessa mistura de imagens, lembramos da exclamação de uma multidão: crucifica-o, crucifica-o. E é ali, na cruz, que o encontramos.
sua carne dilacerada, a agonia e a dor estampadas em seu rosto ensanguentado. Os detalhes dos cravos que rasgam suas mãos e pés são nítidos. A dor é inimaginável. É impossível descrever com palavras a intensidade do sofrimento. E diante de tudo isso, um som se faz ouvir. Está consumado. Depois vemos um túmulo com uma grande pedra redonda fechando a entrada de algo que parecia ser uma caverna. Mulheres com semblantes completamente sem esperança limpam o corpo do mestre. O ambiente é pesado, carregado de tristeza e desespero. Mas, de repente, ouve-se um estrondo. Um terremoto sacode a terra, a pedra é rolada, um encontro no jardim e um anúncio quase impossível de se mensurar. Jesus vive. Essa é a imagem que temos, principalmente ao vermos filmes, retratos e pinturas do que muitos conhecem como a obra da redenção. As trilhas sonoras dos filmes, as mudanças de cenas e cenários tentam nos fazer medir o valor e o significado daquele dia. Mas a verdade é que a obra da redenção vai muito além do que nossos olhos podem contemplar, ou daquilo a que a nossa imaginação pode dar vida. O retrato do que realmente aconteceu não se limita ao dia da crucificação, mas se estende por aqueles 3 dias. Um homem arrumou um problema para todos nós, mas da mesma maneira vamos entender como um só homem trouxe a solução para todos nós. Ao falarmos sobre redenção, é necessário entender que aquilo que Jesus veio fazer por nós vai muito além da sua morte na cruz. A obra da redenção, na verdade, abrange 3 aspectos: morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Se Jesus tivesse apenas morrido, a nossa redenção estaria incompleta. Ele precisava cumprir tudo, passar por tudo que passou. Mas por quê? Deus, em todo o seu poder, não poderia ter simplesmente decretado a salvação? Seria tão mais simples, não? Sim, mas não poderia ser assim. Em sua justiça perfeita, Deus não poderia deixar o pecado impune. Deus é justo. Uma transgressão havia sido cometida, portanto, a justiça decretava que ela precisava ser julgada, uma sentença precisava ser dada, e essa dívida precisava ser paga. E ela foi paga por completo. Alguém assumiu a culpa e não fomos nós. Assim, precisamos entender que a salvação foi uma obra de substituição. Tudo que estava destinado a um foi colocado sobre o outro. Jesus fez uma troca. Ele se esvaziou do que era e se tornou o que eu sou, assumindo o meu lugar para que eu pudesse me tornar como ele é. De acordo com o dicionário Aulete, a palavra redenção significa ação ou resultado de redimir-se, reparar ou reabilitar, comprar de volta, resgatar. É lindo entender, ao olharmos para a definição de redenção, que tudo em relação ao que recebemos de Jesus veio de um lugar de entrega, de amor. Ele nos queria de volta e estava disposto a pagar por aquilo que já lhe pertencia. O Senhor não ignorou nosso estado, não virou as costas para nós. O homem encontrava-se vendido à escravidão do pecado, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7,14. Portanto, precisava de um resgatador. Subtítulo: Aspectos da nova redenção. Para que possamos desfrutar plenamente do que Cristo fez por nós, precisamos entender primeiro os aspectos da nova redenção. Vamos estudar e explorar cada um deles, começando em primeiro lugar com a morte de Jesus. Primeiro, a morte de Jesus. Como já mencionamos, Jesus precisou passar por tudo que passou, porque a obra que ele realizou foi uma obra de substituição. Era necessário passar pela morte, e não qualquer morte. Filipenses 2,8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque era necessária uma morte de cruz. A crucificação era uma sentença romana, não judaica. Jesus não foi sentenciado segundo a lei judaica, mas romana. Essa sentença não era aplicada a qualquer criminoso. Ela era separada para o pior dos piores. Ser condenado à crucificação era receber o pior e mais severo castigo que um ser humano poderia sofrer. Foi projetada para que o ser humano sofresse ao máximo do seu limite antes de morrer. A maneira como o condenado era preso na cruz, o ângulo dos seus braços e pernas, o efeito que isso causaria em seus pulmões e em seus órgãos internos, a pressão no coração e a agonia.
Se Jesus precisou ser sentenciado com a pior sentença de sua época para pagar pelos nossos pecados, isso revela o estado em que nós nos encontrávamos. Nós éramos o pior dos piores e foi esse lugar que Deus esteve disposto a assumir por amor a mim e a você. Por isso, nunca, jamais duvide ou questione o amor de Deus por você, ou até onde Ele está disposto a ir por você. Ele escolheu passar pela cruz por nós. Jesus sabia exatamente o que viera fazer nesse mundo. Tudo que Ele fez e viveu o conduziria a esse momento, a cruz. Mesmo assim, Ele foi até o fim. O próprio Jesus enfatiza as profecias sobre sua morte. Lucas 24, 44. São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo teria de ser cumprido, porque cada passo, cada processo, cada acontecimento carregava o propósito. Jesus estava redimindo, salvando, resgatando, reescrevendo, restaurando, recriando algo. Jesus carregava um propósito em cada gota de seu sangue, em cada aspecto da sua entrega, tendo a mim e a você como alvo. Vamos ver então quais propósitos eram esses. 2. O resgate do homem. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. A morte de Jesus carrega o propósito do nosso resgate. Há alguns anos, minha irmã e eu sofremos um acidente terrível de carro. O impacto foi tão grande que o carro teve perda total. Se você pudesse ver uma foto do estado do carro, perguntaria como ainda estou viva, sem nenhuma sequela, e aqui sentada escrevendo este livro para você. De maneira sobrenatural, minha irmã e eu saímos ilesas desse acidente. Estávamos paradas no sinal e o motorista que bateu em nosso carro estava ao telefone, por isso não percebeu que o sinal estava fechado. Fomos atingidas em cheio, sem perceber, sem nenhum tipo de aviso. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, foi tudo muito rápido. Mas, em meio àquela turbulência, enquanto o carro sacudia e ouvíamos um barulho ensurdecedor, lembro-me de pensar: Renata, você só precisa esperar passar. Vai passar. E é assim que o carro parou. Antes de abrir os olhos, lembro que tentei perceber onde estava doendo e avaliar os danos ali mesmo. Minha irmã desmaiou por um breve momento e, quando voltou a si, estava orando em línguas. Conferi se nós duas estávamos bem, enquanto tentava entender o que havia acontecido. Quando olhamos ao redor, percebemos um grupo de pessoas rodeando nosso carro. Vi um carro capotado mais à frente, que depois soube que havia sido o que batera em nós. Também vi mais 2 carros bastante danificados, um de cada lado. Com a batida, o nosso carro foi jogado entre uma van e outro veículo, imprensando o nosso carro entre eles. Ao olharmos para trás, vimos que a traseira do carro estava encostada nos assentos dianteiros. O único espaço intacto era exatamente aquele onde eu e minha irmã estávamos. Tudo mais estava completamente destruído. Então, de repente, um senhor bateu na minha janela e perguntou de maneira gentil: Querida, vocês estão bem? Você consegue abrir sua janela? Ainda um pouco em choque, abri a janela como ele pediu e ele me orientou a colocar a marcha do carro na posição neutra e desligar o motor. Então ele disse: Eu vou ficar aqui com vocês. Fiquem em paz, o resgate já está a caminho. Nunca conseguirei descrever com exatidão o que senti ao entender que alguém estava chegando para nos salvar. Em questão de minutos, havia várias ambulâncias, caminhões do Corpo de Bombeiros e veículos da polícia com todas as suas sirenes e luzes. Mais uma vez em meu coração pude me certificar. O nosso resgate chegou. Vai ficar tudo bem. Logo aquele grupo de bombeiros rodeou o carro, perguntando nossos nomes e cuidando de nós. A todo instante falavam conosco, chamando-nos pelo nome e nos tranquilizando. Nós estamos aqui por você, Renata, fique tranquila. Em todo esse processo de resgate, algo chamou a minha atenção. Enquanto eu era resgatada, sabe o que o meu resgatador dizia? Ele dizia o tempo todo, enquanto procurava me acalmar: Renata, nós estamos aqui para resgatá-la. Esse é o nosso trabalho. Você não precisa fazer absolutamente nada. Nós vamos tirar você daí. Apenas confie, está bem? Você não precisa fazer nada. Apenas fique parada e veja a sua salvação.
Acho que já ouvi isso antes, de um Deus que é resgatador. Eles me imobilizaram ali dentro do carro mesmo, e não sei como, mas me tiraram dali em uma maca. Sabe o que eu tive que fazer? Nada. Sabe como ajudei meu resgatador? Permitindo que ele me resgatasse. O lado da minha irmã foi mais atingido que o meu. Eles me tiraram primeiro, então pude assistir ao resgate dela. O resgatador estava posicionado atrás do banco dela, de maneira que não sei explicar por cima dos escombros. Não sei como ele chegou ali, mas ele conseguiu, porque um resgatador não mede esforços. Não importa quão escuro ou terrível seja o quadro, não importa o tamanho da dificuldade, não importa se você pensa que não vai ter jeito. O resgatador não desiste, porque ele não está ali por si mesmo, mas pela pessoa que precisa ser resgatada. Ali estava aquele bombeiro segurando a mão da minha irmã, em um lugar que ela pudesse entender que ele não sairia dali. Ele estaria com ela no meio daquele caos e não sairia dali sem ela. Ele olhou para ela e explicou calmamente: não conseguiremos tirar você pela porta. Ela está emperrada. Teremos que serrar o teto e passar por cima. Mas eu vou estar aqui com você, segurando sua mão durante todo o processo. Nós vamos sair daqui juntos. Haverá muito barulho, mas não tenha medo, está tudo bem. Eu não vou deixar nada acontecer com você. E assim foi. Cerraram o teto e durante todo o tempo aquele resgatador esteve ali, segurando a mão dela, imobilizaram minha irmã ainda dentro do carro e a tiraram por cima, assim como prometido. Ela não ficou sozinha nem um minuto. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 1, 13 e 14: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Em sua morte, Jesus estava em uma verdadeira operação de resgate. Ele declarou para mim e para você: não importa o tamanho do barulho, não importa o tamanho do caos, não importa quão escuro possa estar, quão profundo possa parecer esse abismo, pode até parecer que não tem mais jeito, mas fique em paz. O resgatador está chegando, o seu resgatador está aqui. Eu entro no meio da sua bagunça e não vou sair daqui sem você. Só fique parado e veja a minha salvação chegando. Foi exatamente isso que Deus disse ao rei Josafá. Quando o rei se viu encurralado, sem saída, o Senhor lhe disse: Josafá, fique parado, só fique parado e veja a minha salvação chegando. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. 2 Crônicas 20, versículo 17. Agora você quer ver algo extraordinário? No texto original hebraico, a palavra traduzida como salvação é nada mais, nada menos que Yeshua. Isso mesmo, Jesus. Só fique parado e deixe Yeshua chegar. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso resgate. Olhe para ele, foque nele. A salvação está em Jesus. Meu querido, minha querida, entenda, o seu resgatador já chegou e não depende daquilo que você possa fazer para se salvar. Quem chegou ao ponto de precisar ser resgatado é porque não tem como se salvar. É por isso que precisávamos de um resgatador. Nós não tínhamos o que era necessário para salvarmos a nós mesmos. Nosso resgate não depende do quão terríveis as circunstâncias possam parecer. Depende apenas da habilidade do nosso resgatador. E ele foi até o fim. Ele chutou a porta do império das trevas, invadiu a escuridão com sua luz, pegou você no colo e o arrancou de lá. Ele transportou você para o reino dele, para um outro lugar, o lugar da salvação, da graça, da vida abundante. Fomos resgatados. Assim, vemos que a obra de salvação não depende de nós. Houve uma substituição e operou em nós uma mudança de reino, de dono, de vida. Terceiro, a expiação dos pecados. Outro propósito da morte de Cristo aparece em muitos momentos diferentes na palavra de Deus. Momentos em que Deus precisou certificar o homem de suas intenções de redenção, salvação e perdão, que é exatamente a expiação dos pecados. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Levítico 17, 11. Dizemos que a morte de Cristo tem o valor da expiação sobre nós, mas precisamos entender o que é expiação.
significa cobrir pecados, promover reconciliação. Biblicamente, significa cobrir as culpas mediante um sacrifício. Vemos isso com muita clareza quando Deus liberta o povo de Israel do Egito. E na jornada para a terra prometida, orienta Moisés a construir um lugar de encontro entre Deus e o homem, o tabernáculo. Lembre-se de que, por causa do pecado e da sua mudança de natureza, o homem havia perdido totalmente a capacidade de estar na presença de Deus. Mas Deus nos criou para vivermos na sua presença. Por isso, mais uma vez, vemos Deus indo ao extremo, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para imprimir no coração do homem: ei, eu estou perto. Não me esqueci de você. Ainda tenho um plano para habilitá-lo a estar comigo de novo. Gosto de pensar que o tabernáculo foi Deus dando um jeitinho brasileiro para estar com o homem. Espero que isso tenha colocado um sorriso no seu rosto, como sempre coloca no meu. No tabernáculo, Deus institui vários tipos de sacrifícios, com propósitos diferentes. O mais importante deles, porém, era o sacrifício de expiação, que aconteceria uma vez no ano. Nesse dia, todo o povo se reunia ao redor do tabernáculo, do lado de fora. O povo não tinha acesso ao tabernáculo, somente os sacerdotes, descendentes da tribo de Levi, e o sumo sacerdote, para esperar o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e oferecer o sangue do sacrifício de expiação sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. O acesso ao Santo dos Santos, que representava exatamente o lugar de habitação de Deus, só estava liberado nesse dia e somente para o sumo sacerdote. É importante entendermos isso, porque diante do sacrifício de expiação que era oferecido em favor não só do sumo sacerdote e dos demais sacerdotes, mas de todo o povo, significava que o pecado do povo estava coberto por um ano. Um animal inocente morria no lugar do culpado, o povo, e seu sangue era oferecido para a reconciliação com Deus. Nesse sacrifício, podemos ver mais uma vez a figura da substituição. Um morre no lugar do outro. O inocente entrega sua vida pelo culpado. O sacrifício de expiação era uma figura da reconciliação entre Deus e o homem. A primeira vez que vemos na história bíblica o sangue derramado é ainda no Jardim do Éden, antes de Adão ser expulso. Depois de se esconder por causa do seu pecado, Adão se apresenta diante de Deus coberto de folhas na tentativa de encobrir sua vergonha e encontrar uma maneira de se tornar digno novamente na presença de Deus. Nesse momento, Deus mostra a Adão o que nós também precisamos entender. Não é da sua maneira. Não há nada que você possa fazer do lado de fora que mude o seu estado interior. Tentar cobrir sua falha com folhas não vai mudar quem você é. Tentar maneiras de mudar o seu exterior não vai remediar o que aconteceu no seu interior. Então, o que Deus faz para resolver essa questão? Ele mata um animal inocente, derramando sangue pela primeira vez na história, a fim de cobrir Adão. Ali no jardim, a obra de substituição começa a ser revelada. Um morre para que o pecado do outro seja coberto. Você consegue ver a beleza disso? Deus não permite que Adão saia da sua presença, do jardim, sem antes lhe mostrar que já tinha um plano para trazê-lo de volta para si. No meio de toda a escuridão e desolação do pecado, Deus não deixa Adão sair de sua presença sem a esperança de que aquela separação não seria permanente. Que amor é esse que jamais desiste de nós? O autor de Hebreus nos revela de maneira tão linda o poder do sangue da expiação e o que ele faria por nós. Hebreus capítulo 10, versículo 12, 14 e 18. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O dia da expiação dos judeus precisava ser refeito uma vez ao ano. O dia da nossa expiação aconteceu de uma vez por todas na cruz do Calvário. E o sangue de Cristo não cobriu, mas tirou o nosso pecado. Esse é o poder do sangue de Jesus. Existe um valor imensurável naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. A nossa redenção veio através do sangue de Jesus, por isso a salvação está no sangue. Quarto, o sangue na antiga aliança.
Ainda na antiga aliança, vemos Deus trazendo a figura do sangue conectada à libertação, salvação e pagamento na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. É interessante notar que Deus levanta um libertador, Moisés. Ele é o enviado de volta à terra do Egito para trazer libertação ao povo de Deus. Mais do que isso, porém, Moisés foi enviado para lembrá-los de que havia uma promessa, uma outra vida preparada para eles. Na noite da libertação do povo de Israel, Deus dá uma instrução muito importante sobre o que o povo deveria fazer. Em Êxodo 12, Deus declara que a morte iria varrer toda a terra do Egito, matando o primogênito de cada família, mas cada casa deveria separar para si um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. Esse animal deveria ser morto e sua carne consumida por todos da casa, sem sobrar nada. Todos deveriam participar da carne do cordeiro. E o sangue deveria ser passado sobre os umbrais da porta, pois quando o anjo da morte passasse e avistasse o sangue, ele passaria sobre a casa e a salvação a alcançaria. Onde então estava a salvação? No comportamento exemplar dos moradores da casa? Nas condições socioeconômicas dessas pessoas? Estava relacionado ao que eles tinham feito ou deixado de fazer naquela manhã? Não. A salvação alcançaria a família pura e simplesmente por causa do sangue. A salvação está no sangue. Entenda isso, meu querido, minha querida. A salvação nunca tem a ver com quem você é, seu histórico de vida, suas condições. A salvação alcança por causa do sangue de Jesus, o sangue que foi derramado de uma vez por todas para fazer expiação pelos seus pecados. Naquele dia, mais uma vez, Deus estava trazendo para nós uma sombra do que haveria de vir. Se você recebeu o sangue de Jesus sobre a sua vida, a salvação o alcançou. Em Jesus, Deus posicionou você para viver uma vida de perdão e liberdade. Alinhou os seus pés para viver a promessa de uma vida a partir de quem Ele é. É extraordinário pensar que naquele dia Deus estava instituindo a Páscoa. A palavra Páscoa significa exatamente isso, passar sobre. Deus a estabeleceu como estatuto perpétuo, ou seja, a verdade que Ele carrega não pararia naquele dia, mas continuaria perpetuamente. Naquele dia, Deus reseta o tempo para o povo de Israel, literalmente. Deus zera o calendário deles, vê Êxodo 12, 2, e começa a contar uma nova história a partir daquele dia. O que havia sido vivido até ali não contaria mais. Na verdade, é como se nunca tivesse existido. A nova história não começou quando eles chegaram à Terra Prometida, mas quando o cordeiro foi trazido para dentro de suas casas e o sangue foi colocado sobre eles. O sangue chegou primeiro que a jornada. O cordeiro chegou primeiro que a terra da promessa. Não é sobre onde você está ou sobre o que já alcançou. É sobre onde você decide encaixar Jesus na sua história. Você pode estar em meio a pragas, no momento da sua maior dor ou enfrentando o caos. No entanto, existe recomeço e salvação para você quando traz Jesus para a sua vida. Depois de celebrarem a Páscoa e saírem do Egito, vemos um povo que antes era escravo, agora livre, com sua vida econômica restaurada. A Bíblia diz que eles saíram carregados de riquezas, com sua história resetada e uma nova história sendo reescrita. Redimidos, eles entraram em um tempo de milagres como nunca. Essa é a promessa de redenção que temos em Jesus, através do seu sangue precioso. Muitas vezes, não valorizamos o sangue de Jesus por não conhecermos o homem por trás do sangue, do sofrimento e da renúncia. Porém, quanto mais você vê Jesus, mais entende o preço que ele teve de pagar e, acima de tudo, o tipo de homem que ele escolheu ser por mim e por você. Vemos a grandeza do amor de Deus revelado em Jesus, não somente na obra da cruz, mas no fato de que Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, amou-nos de tal maneira a ponto de decidir tomar a nossa forma. João 1,14. Para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus, através da sua incontável graça. Quinto, a reconciliação. A morte de Jesus não fala apenas da expiação, mas também da reconciliação. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19, vemos que em Jesus, Deus estava se reconciliando com o mundo.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Reconciliação significa estabelecer a paz entre duas partes, fazer as pazes, harmonizar as relações interrompidas. Ou seja, na cruz, Deus estava estabelecendo a paz entre nós e Ele. Deus já está em paz conosco. Imagina isso. Jesus, na cruz, declara a paz entre Deus e a humanidade, sem que precisássemos fazer nada para isso. Ele mesmo declara e diz: agora entre nesse acordo que eu fiz comigo mesmo. Já não tenho mais nada contra você. Nós já estamos reconciliados. Aleluia! Muitas pessoas acreditam que Deus está com raiva delas e estão em guerra com Deus, mas precisam entender que toda relação que foi interrompida por causa do pecado já foi restabelecida. Na cruz, Jesus apagou o que havia contra nós e abriu o caminho para que pudéssemos estar com Deus de novo. Se esse é o seu caso, saia dessa briga, porque você está nela sozinho. Para Deus, você não é mais inimigo. Pela cruz, somos amigos de Deus. Se quando éramos inimigos, Jesus assumiu o nosso lugar e sofreu por nós, sem que oferecêssemos nada em troca, quanto mais agora que somos reconciliados e aceitos por Deus. Romanos 5, 8, 10 e 11 diz: mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Se fomos reconciliados com Deus, significa que não existe mais separação. No momento da morte de Cristo, o véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo se rasgou. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, que simbolizava o trono, o lugar da manifestação de Deus. Ora, por causa do pecado, o homem não tinha mais acesso a este lugar. Como disse antes, apenas o homem, o sumo sacerdote, podia entrar ali por um espaço de tempo, em um único dia do ano, uma vez por ano. Entendemos que esse véu simbolizava, portanto, a separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que o povo se reunia do lado de fora do templo para esperar o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício. Eles se reuniam do lado de fora para esperar um homem ter a experiência da presença por um momento, uma vez no ano. E quando ele saía, o povo se alegrava e festejava apenas por ouvir a experiência de um homem que esteve na presença de Deus. Imagina ter de esperar um ano inteiro pela manifestação da presença de Deus e conseguir apenas ouvir o relato daquele que podia entrar. Imagine a expectativa de milhares e milhares de pessoas, os olhos brilhando ao ouvir um homem contar como era estar diante de Deus, quando de fato todos nós fomos criados para habitar nesse lugar onde o próprio Deus habita. No exato momento em que Jesus deu o seu último suspiro e bradou: está consumado, a quilômetros de distância do Gólgota, algo inexplicável e sobrenatural aconteceu dentro do templo de Jerusalém. Aquele véu enorme que ficava diante do Santo dos Santos, com todo o seu peso e estrutura, de repente se rasga ao meio, de cima a baixo. De uma vez por todas foi desfeita a separação que havia entre Deus e nós. Você entende a grandeza disso? Não precisamos mais viver pela experiência dos outros, porque o caminho foi aberto. A separação foi tirada. Hoje podemos nos achegar de maneira ousada diante do trono de Deus, o trono da graça. Temos acesso irrestrito, ininterrupto por todos os dias da nossa vida. Com base nessas verdades, quero encorajar você a não depender do conhecimento de outros para conhecer a Deus. Não dependa do relacionamento que outras pessoas têm com Jesus para viver Jesus. Você pode agora mesmo aproximar-se dele e conhecê-lo pessoalmente, recebendo e entendendo o amor de Deus por experiência própria e não com base naquilo que ouve falar. Sua dívida já foi paga.
Deus, com seu grande amor por nós, fez uma aliança consigo mesmo para nos trazer de volta através da reconciliação realizada em Jesus, fazendo tudo o que podia para nos alcançar. É muito amor. Falar de Jesus é falar do amor de Deus, é ter a revelação da profundidade, largura e altura desse amor. Quanto mais recebe essa revelação, mais apaixonado você fica por Jesus e mais você quer viver para Ele. Na nossa caminhada com Deus, muitas vezes temos a tendência de fazer como Adão, de querer dar um jeito de esconder a nossa falha, de fazer por nós mesmos e maquiar a nossa aparência externa. Mas Deus nos chama a receber a capacitação que vem dele e apenas acessarmos o que ele fez por nós. Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores, entregou-se por nós quando ainda éramos seus inimigos, assumindo o nosso lugar para que pudéssemos ser chamados de filhos como ele é. Essa foi a beleza da obra de substituição. Todos os dias precisamos aprender a escolher o que ele já conquistou para nós. Jesus fez tudo o que o homem não conseguiu fazer. É difícil aceitar amor incondicional quando estamos acostumados ao amor condicional. Em nossa humanidade, nós amamos se, quando e por quê. Mas não é assim que Deus nos ama. Ele nos ama e ponto final. Não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por quem Ele é. Jesus fez tudo o que o homem não conseguiu fazer. Sexto, a ressurreição. Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. A ressurreição de Jesus é o fato mais importante da história do cristianismo. É o começo da nossa história. A partir desse momento, uma nova aliança entra em vigor. Um novo tempo se inicia. A ressurreição declara a vitória de Jesus. A Bíblia diz que grande poder foi exercido por Deus na ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo não estava vencendo apenas a morte física, mas todo e qualquer tipo de morte. Ele liberou poder suficiente para desfazer tudo que Satanás havia feito em Adão. Jesus é o último Adão. Tudo do qual o primeiro Adão abriu mão, o último Adão resgatou. A partir da ressurreição de Cristo, uma nova raça é instituída. Jesus não é mais o filho unigênito, mas agora o primogênito, o primeiro filho de muitos irmãos. A ressurreição tornou-se o símbolo do novo nascimento de uma nova vida espiritual. Na verdade, o novo nascimento só é possível por causa da ressurreição de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro nos fala em 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo nos explica mais um pouco sobre a ressurreição e o seu papel na grande obra da redenção. Romanos 4,25. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A morte foi o sacrifício pelos pecados. O cordeiro foi morto, o sangue foi derramado e o preço foi pago. Jesus já lidou com o problema do pecado, o perdão já foi liberado. Ele não vai morrer de novo todas as vezes que você errar o alvo. É o que o autor de Hebreus diz, em Hebreus 10,14. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. E a ressurreição? Ela é a nossa justificação. Em outras palavras, é a evidência de que Jesus pagou o preço por completo. É o recibo de que não existe mais dívida. Jesus vivo é a declaração de que a conta foi paga por inteiro. Paulo diz em 1 Coríntios 15:17. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Se Cristo tivesse apenas morrido, a obra da redenção estaria incompleta e teria sido insuficiente. Nós ainda estaríamos sob a penalidade do pecado, carregando o peso da dívida, mas ele está vivo e essa é a garantia de que não devemos mais nada. Minha casa é financiada.
Todos os meses há uma parcela que precisa ser paga. Isso significa que, na verdade, a casa não é minha, mas do banco. Se eu falhar em pagar as prestações, o banco tem o direito de tomá-la de mim, porque existe uma dívida que não foi paga. Agora imagine que alguém vá ao banco, informe meu nome e pergunte: quanto a Renata ainda deve do financiamento? Vim aqui para quitar a dívida dela. Então essa pessoa paga tudo o que eu ainda devia e o banco envia para mim o título da casa. Afinal, alguém só tem direito ao título quando não deve mais nada. Se hoje isso acontecesse com você, qual seria a sua reação? Você diria ao gerente: como assim? Eu não tenho que pagar mais nada? Isso não é justo. Eu tenho que pagar alguma coisa. Isso é bom demais para ser verdade. Isso não está certo. Por favor, continue enviando o boleto para minha casa. Você faria isso? Tenho certeza de que sua resposta é não. Acredito que se tivesse em suas mãos o título da sua casa própria, você nem iria atrás do banco para tirar satisfação, certo? Mas todos os dias em que você se coloca em condenação diante do Senhor, que você não anda no poder da graça que já o alcançou, é exatamente isso que você está fazendo com Deus. Agir assim é como dizer: ah, não, Deus não é justo. Como assim eu já sou perdoado? Claro que não. Eu tenho que pagar. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Não pode ser tão bom assim. Mande para mim um boleto, Deus. Enquanto isso, Deus olha para você e diz: aqui no meu controle, diz que você não deve mais nada. Eu não tenho como cobrar qualquer dívida. Não tenho como cobrar porque a dívida não existe mais. Alguém já pagou para você e eu tenho recibo para comprovar. A tumba está vazia. Jesus está vivo, assentado à minha direita. Você não deve mais nada. Cristo vivo sempre será a evidência de que o preço já foi completamente pago. Então, tire as vestes de luto e revista-se da alegria da sua salvação. Ele pagou a dívida que era contrária a nós. Não devemos mais nada para Deus. Talvez você esteja pensando: quer dizer então que não vivemos consequências das nossas escolhas? Podemos fazer o que quisermos e está tudo bem? Não. Ter a dívida paga não significa isso. Nossas escolhas sempre trarão consequências sobre nós. Essa é a lei da semeadura e colheita. A palavra de Deus diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, em Gálatas 6:7. Não há como plantar semente de banana e esperar colher maçã, isso é tolice. A Bíblia diz: não se engane, sua semente vai produzir exatamente o que ela é habilitada para produzir. Mas nunca acredite que se alguma coisa acontece, é Deus julgando você pelos seus erros ou cobrando algo que ele já cobrou em Jesus. Crer nisso é dizer que o que Jesus fez não foi suficiente. Ele foi até o fim para que você pudesse viver livre. O pecado não exerce mais poder sobre você. Em Deus você tem o poder de não mais escolher o pecado. Ele lhe deu a garantia de viver uma vida de liberdade. Você tem uma escolha, porque a força do pecado foi arrancada e ele não o domina mais. Então, se você continua sendo dominado por essas coisas, é porque você ainda não está andando na luz daquilo que Jesus fez por você. Quer mudar a sua colheita? Escolha melhor as suas sementes. Escolha viver o que Jesus já lhe empoderou para viver. Lembre-se, a dívida já foi paga por inteiro. 7º, a ascensão de Cristo. A ascensão de Jesus completa o maravilhoso plano divino da redenção. É o evento em que Jesus partiu dessa terra em corpo ressurreto e foi visivelmente elevado aos céus. Marcos 16:9. É Jesus voltando para casa com a missão cumprida. Jesus faz esse trajeto, assenta-se à destra de Deus e assume agora, para toda a eternidade, sua nova função no céu. Era uma função que somente ele poderia, por direito, exercer. Seu ministério como nosso sumo sacerdote. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão.
pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer a propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2, 14 a 17. Quando você se sentir sem forças, ou achar que as palavras lhe faltam, lembre-se de que existe intercessão sendo feita por você no céu. Jesus sabe exatamente o que você precisa, porque ele passou pelas mesmas coisas. Ele conhece a sua dor e os seus desafios, porque também os viveu. Existe alguém que nunca para de orar por você. O Filho de Deus intercede por nós o tempo todo. Com a ascensão, vemos Jesus reinando, mas vemos também que não apenas temos o sangue precioso de Jesus diante dos olhos do Pai, contando uma história que nunca será esquecida, mas temos o próprio Jesus como testemunho vivo de que ele realmente cumpriu a sua missão. A nossa redenção não mudou apenas o nosso destino, mas mudou para sempre Jesus também. Ao se referir à entrada triunfal do Rei na eternidade, o salmista diz, no Salmo 24, 7, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, mas há algo diferente nele. Jesus carrega no seu corpo o testemunho de que a obra da redenção foi completamente satisfeita nele. Hoje, Jesus anda pela eternidade no corpo glorificado que nós um dia teremos. Hoje existe um homem assentado à direita do Pai, reinando, vitorioso e intercedendo por nós. Ele é o testemunho vivo, inquestionável de que Deus, por amor, se esvaziou de quem ele era, tomou a nossa forma e agora carrega para sempre nele mesmo a vitória e o cumprimento do plano da redenção.